Olá, amigo, seguidor aqui do canal CRB. Seja bem-vindo a mais esse tempo juntos, onde nós vamos estar iniciando hoje prática espiritual falando sobre o jejum. O que se trata do jejum? Jejum é a privação da comida ou redução das refeições diárias a uma só durante o período. Existem diversos motivos que levam uma pessoa a fazer jejum, sendo a principal religioso ou meditação. Vamos desmistificar o jejum nesses próximos vídeos, logo após a nossa vinheta. Então, meu irmão, minha irmã, o jejum se trata de nós estarmos mais próximos de Deus na fé cristã. Jesus mesmo aconselhou nós jejuarmos em situações difíceis. E assim então começamos a nossa introdução. Em uma cultura que privilegia o bem comer, onde o churrasquinho é a marca registrada e a paisagem está pontilhada de restaurantes de todos os tipos, o jejum parece uma coisa fora de moda. Com efeito, o jejum tem estado, em geral, descrédito tanto dentro como fora da igreja por muitos anos. Ou seja, o próprio povo cristão, o povo não tem dado valor ao qual o jejum precisa ter dentro da igreja, que explicaria este quase total menosprezo por esse assunto mencionado com tanta frequência nas escrituras e tão ardorosamente praticado pelos cristãos através dos séculos. Vemos que o nosso contexto religioso cristão, durante o século, se perdeu muita coisa em vista das facilidades do que o Evangelho hoje nos traz. Então, muitas coisas durante aos passados anos e dos séculos, a igreja começou a simplesmente abandonar os bons hábitos, como nós já vimos alguns vídeos anteriores sobre meditação bíblica, sobre oração, sobre devocional, sobre meditação bíblica, e agora o jejum também entra nessa lista de cortes de que é benéfico para a igreja, porém os líderes atuais desprezam, simplesmente ignoram a própria Bíblia. E não é comum, como nós vemos alguns vídeos nas plataformas digitais, onde pregadores não se preparam mais para a palavra, não meditam, não oram, e quando chegam em cima dos púlpitos falam um monte de ladainha, um monte de coisas que não vêm da parte de Deus e ensinamentos falsos. Podemos sugerir que a maioria das pessoas, inclusive os cristãos, relacionam o jejum à prática antiga dos povos orientais, que mortificavam seus corpos como um sinal de valorização do espírito em detrimento da carne, porque era má. Porém, hoje sabemos que isso é desnecessário e que, se não tomarmos 3 boas refeições diárias, corremos o risco de uma queda da nossa imunidade, expondo o nosso corpo às doenças, e isto é indesejável para nós cristãos. Quem quer que seriamente tente jejuar é bombardeado com objeções do tipo: entendo que jejum é prejudicial à saúde, eliminará as suas forças e assim você não estará sendo um bom mordomo do seu corpo. A Bíblia tem muito a dizer a respeito de jejum. Vejamos. Quando a gente tem que pensar que a ordem vem de Deus, Deus nunca vai nos punir, castigar ou simplesmente querer nos liquidar com os seus instrumentos, com a sua orientação.
sempre é para nos trazer mais próximos deles. Se orar, jejuar, meditar, trouxesse alguma consequência para nós, certamente o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, nos rejeitaria essas ações. Mas coisas que o Espírito Santo rejeita, que Deus rejeita, nós absorvemos com uma facilidade tremenda. Já pensou nisso? Nós vemos a teologia da prosperidade, é uma delas. Eu ordeno que Deus faça, é uma delas. São tudo heresias e contextos fora da Bíblia. E nós não nos preocupamos com isso porque, em tese, nos beneficia. E, na verdade, só traz maldição sobre nós. Só nos traz distanciamento do próprio Deus, porque vai contra, de fato, o ensinamento de Deus. E tudo que nos faz chegar perto de Deus parece mal. Parece que vai nos manter distante, que vai acabar conosco. Então nós precisamos mudar o nosso foco, o nosso conceito, a nossa direção a respeito dessas visões que temos, visões erradas a respeito de Deus, por causa dos falsos profetas que têm dominado a nossa geração. E é por isso que nós temos que ficar atentos a essas coisas. O jejum na Bíblia. Nessa escritura, o jejum refere-se à abstenção de alimentos para finalidades espirituais. O jejum bíblico, que sempre se concentra em finalidades espirituais, não tem nada a ver com uma dieta de saúde, por exemplo, que acentua a abstinência de alimentos, mas para o próprio físico e não espiritual. Personagens como Moisés, Davi, Elias, Esther, Daniel, Paulo e Jesus são testemunho que o valor do jejum. Você vê, se os patriarcas, os profetas jejuavam, alguma coisa tinha. Mas se só olharmos Jesus, Jesus era alguém, como diria hoje, fora da curva. Ele era Deus, ele era filho de Deus. Então nós temos que olhar pessoas que você não tem como dizer, não, eram pessoas diferentes, não. É pessoas comuns que Deus chamou, cheio de falhas, cheio de erros, mas que se propuseram a jejuar e estar próximo de Deus. Na Bíblia, os meios normais de jejum envolviam abstinência de qualquer alimento, sólido ou líquido, executando-se a água. No jejum de 40 dias de Jesus, ele nada comeu, a fim desde 40 dias teve fome. Satanás o tentou a fome, indicando que a abstinência era de alimento e não de água. Lucas 4:2. Na maioria dos casos, o jejum é um assunto privado entre o indivíduo e Deus. Há, contudo, momentos ocasionais de que o jejum é em grupo. O único jejum bíblico anual exigido pela lei de Mosaico era realizado no dia da expiação, Levíticos 23:27. Os jejuns eram convocados também em tempos de emergência de grupos ou nacional. Nós vemos aí, então, que o jejum realmente é uma arma poderosa para quem sabe utilizá-la. É uma arma que fortalece, não a carne, mas sim o espírito, a fé. Porque você se volta com mais temência a Deus porque você se rende a Ele. O jejum é uma dependência de Deus demonstrada. Então que a gente realmente possa criar e a voltar aos bons hábitos da fé cristã nos tempos de hoje, onde nós somos ignorados, assim como Noé foi ignorado na sua geração, assim como próprio Jeremias na sua geração, quando Deus mandou falar para ele que eles iam para a Babilônia, e os falsos profetas, não, nós vamos para o Egito, e Deus demonstrou que estava com Jeremias naquele tempo, e então nós podemos ter essa percepção sem precisar do pesar da mão de Deus, como tiveram aqueles povos, aqueles homens, aquelas mulheres naqueles tempos. Não é fácil, sabemos que não é fácil porque hoje, com tanta tecnologia, com tantas benfeitorias humanas para o nosso dia a dia, nós, em tese, acreditamos que não precisamos mais de Deus, porque achamos que a medicina evoluiu tanto que Deus se tornou uma muleta para homens e mulheres, mas na verdade
os homens vivem de ilusões. Homens vivem do que eles podem ver, do que eles podem pegar, assim como Tomé. Mas tem coisas que a ciência do homem, tem coisas que o conhecimento do homem não passam nem sequer do telhado da própria casa, porque muita coisa depende da ação das mãos poderosas de um Deus que não dorme, que não cochila e que te guarda. Você crendo ou não, sempre haverá acima de você um Deus todo-poderoso, um Deus que não cochila, que não dorme e que te guarda. E quanto mais cedo nós descobrimos isso, mais cedo seremos felizes. Porque Deus tem para nós sempre o melhor, assim como disse o apóstolo Paulo. O que os olhos não viram, o que o coração não sentiu, isso Deus tem para nós. Que Deus os abençoe e que a gente se veja aqui nesse canal no nosso próximo vídeo. Que a paz do Senhor esteja com todos.